Boa noite, Ceni. Parabéns aí pelo resultado, mas diante da forma como o Bahia ganhou o jogo, eu percebi que durante o segundo tempo tomou muita pressão do adversário. Me pareceu até que o Bahia teve até uma queda física a partir dos 25, 30 minutos. Eu queria que você falasse aí sobre esse resultado importante, a volta a vencer o Campeonato Brasileiro, e como é que você viu essa partida. Eu concordo com você que... Boa noite, primeiro. Nós vemos jogando aí uma sequência, serão 7 jogos consecutivos, antes de uma sequência de 7 jogos novamente. 7 jogos em 21 dias, é normal que caia um pouco fisicamente o jogo no segundo tempo. O fato de não ter, por exemplo, um Rezende, né, ou um Nico, para a gente colocar também para fixar um pouquinho mais a frente à área e ter... A gente se defende com Depena, com Iago, que são todos jogadores de construção, né? Bastante trocas de posição. O Juba sai da lateral esquerda, vai para a segunda linha, Iago entra na primeira. Então, assim, devido às trocas e talvez não ter um jogador ideal para aquele momento do jogo, por exemplo, ter o Ademir, por exemplo, para colocar de velocidade do lado, né? Faz falta para a gente. Eu acho que nós sofremos além do normal, concordo contigo. Caímos um pouquinho. Caio vem jogando consecutivo, Jean Lucas vem jogando consecutivo, Everton Ribeiro saiu lesionado, Cauli cansou um pouco. Eu acho até natural pelo número de jogos que a gente fez, pela sequência de jogos que a gente fez. Não conseguimos encaixar bem os contra-ataques, onde poderíamos ter matado o jogo. Erramos um pouquinho de posicionamento quando o Everton sai. O Tassiano vai ocupar aquela função e não faz exatamente o que era proposto a fazer. E depois ele sai com uma pancada também no intervalo, que já estava com o pescoço ruim. E o Depena entra naquela função. Mas foi, acho que um jogo equilibrado, um bom jogo. E a gente define no propósito que foi o que a gente tinha em mãos, que era tentar continuar a ser ofensivo, tentar contra-atacar, porque nós não tínhamos a possibilidade de escolha, ou a não ser que botasse um terceiro zagueiro, um jogador para defender as bolas aéreas, que foi o que também o Vitória tenta no final. Então, dentro das características que nós tínhamos de jogadores no banco, nós tentamos fazer o melhor possível, ajustar da maneira como a gente podia para não perder a chance também de contra-atacar. Uma pena que o gol só sai muito no fim e a gente tenha que sofrer tanto até a chegada desse gol. Boa noite, Rogério. O que representa esse momento depois da baixa que o Bahia teve, né? 6 jogos sem vencer, 1 mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, e essa semana classifica, ganha do Botafogo dentro de casa, volta a ganhar e ganha um clássico que é algo até que eu acho que o torcedor te questionava bastante pelo fato dos últimos resultados em clássico, apenas o da Copa do Nordeste que conseguiu vencer. Como é que está esse momento? O que é que você pode falar disso após o resultado de hoje? É sempre bom vencer jogos assim. Eu acho que tem a rivalidade estadual, né, que existe, a gente já sabe, mas mais do que isso, para a gente é a tabela de classificação. Nós demoramos muito para caminhar para esse 35º ponto. Beleza? Nós demoramos muito para caminhar para esse 35º ponto. Você quer que eu responda? Não, tudo bem, tranquilo. E quando você consegue, logicamente, num clássico, as pessoas tendem a avaliar como os outros resultados ruins. Esse aqui, pelo resultado final, um jogo que foi mais parelho até do que outros jogos que nós fizemos. Mas é importante para trazer uma semana, comprar 6 dias de paz, né? Trabalhar e conseguir descansar amanhã e na terça-feira começar a se preparar para o jogo do Grêmio e tentar não se distanciar tanto desses times que vão subindo cada vez mais na tabela de classificação. E saber que tem ajustes, tem a ausência de um ou outro jogador específico para algumas funções, por lesão e coisa assim, faz muita falta para a gente quando a gente tem que fazer alguns improvisos. Espero que Ademir volte logo, espero que Rezende possa voltar logo, né? O Gilberto também, né? Que ainda nós não precisamos utilizar hoje porque o Arias jogou os 90 minutos, mas tem o Cicinho também recuperado, que já é importante. Enfim, que essas baixas, o Nico que possa em breve estar com a gente, que também é um jogador que faz falta, enfim, para a gente poder encaixar melhor, talvez, em momentos do jogo onde a gente precisa de substituições. Boa noite, Rogério. Eu observei que o Biel entra sempre com muita intensidade, mas hoje ele teve essa intensidade, mas desperdiçou alguns lances de contra-ataque que poderiam definir a partida favorável ao Bahia, obviamente. O que você pode falar disso aí?
Eu falei com ele, ele é um jogador que tenta sempre o grande lance, né? É o cara que recebe a bola e tem a função do 1 contra 1. E nem sempre você tem a felicidade de conseguir driblar. Às vezes você tentou uma, tentou duas, não deu, vamos soltar uma bola um pouco mais fácil, mais simples, para tentar a grande jogada no momento certo. Mas é a função dele, tentar. Nem todos os dias vão dar certo. Ele é o cara que entra, você vê quando sai o Everton, nós recuamos o Tassiano e tentamos continuar sendo mais ofensivo, porque eu achei que o jogo por ali poderia fluir bem nesse 1 contra 1 dele. O Tassiano não tem esse 1 contra 1, né? O Tassiano abre, dá profundidade para o Jean, muitas vezes atacar o espaço, mas não tem esse 1 contra 1. Hoje ele não levou tanta vantagem assim nos dribles, ele também está com incômodo nas costas, ele quase não veio para o jogo. E aí... Vai lá, gente, desliga quem é, não precisa, pode não ter mais. Eu acho que é alguma bolsa ali, não? É de calça, de calça. Ok, vamos concentrar aí, pronto, a gente termina. E hoje ele não ganhou tantos duelos assim, mas é um jogador importante pra gente. Muitas vezes ele também entrou e já fez a grande jogada do jogo. Então é um jogador que tende a entrar cada vez melhor ou começar jogando, né, e conseguir o 1 contra 1 necessário pra gente. Boa noite, Rogério. Aqui. O Everton tem um lance ali que ele leva uma joelhada do Hiller, né? Fica com o olho muito inchado, ele acaba fazendo gol. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse gol do Everton e a importância desse jogador para o elenco do Bahia atualmente. Para mim ele é uma referência. Eu falei, acho que já para vocês, acho que falei em entrevista isso, né? Ou falei só para vocês? Não. Que para mim ele é o jogador mais influente no cenário nacional, tá? Da última década. E eu confio muito nele, ele é um cara exemplar no dia a dia, um cara que, assim... Trabalhei com ele no Flamengo e quando eu falei de trazer para o Cadu, eu disse, a única certeza que eu tenho é que é um cara que não vai me dar trabalho e vai entregar tudo no dia a dia. E ele, como talento, eu acho que é indiscutível, né? E o comportamental dele no dia a dia é uma referência para os demais jogadores. Então, sou suspeito para falar, porque nós somos campeões juntos no Flamengo e para mim é um prazer ver um cara como ele todos os dias dentro do campo. Com ele o jogo é de uma maneira, sem ele, independente de quem seja, entra no lugar, é um cara que, a maneira como ele trata a bola, a maneira como ele faz as coisas acontecerem, isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente pede o Everton, independente de quem o substitua, tá? Nesse quesito de trato com a bola, de vir buscar o jogo, de construir, dificilmente você vai igualar ele. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, voltar vencendo o Brasileiro depois de um mês, um clássico, com muita intensidade, o Bahia sendo um time muito maduro. E costuma-se dizer que o Bahia é um eterno gol de Raudinei. Opa, verdade. E hoje... Só não foi de canhota, foi de direita do Juba. O Juba foi de direita com a perna ruim, né? E o que é que significa para o elenco, numa semana onde comemorou-se 30 anos desse gol, marcar de novo no final e vencer dessa vez o rival no Campeonato Brasileiro? Conta para você a emoção. É uma lembrança positiva. Eu lembro que foi no Roger esse gol. E o Roger trabalhou comigo, goleiro. Né? É um chute de esquerda, se não me engano, passa meio um pouco por baixo, assim no corpo, entra aliás, entra mais ou menos no centro do gol, na posição, acho que era no outro gol, né? No outro gol, né? Mas é especial porque é um gol de título, né? Foi um gol de título, um gol de empate, né? Um gol de 1-1, mas um gol de título. E eu acho que tem um significado especial, tudo isso, né? Essa atmosfera que se cria. Eu acho que também é legal o reconhecimento do clube para com o cara que fez, que viver esse momento, né? O cara que conseguiu trazer esse momento para... E eu acho que para toda aquela geração também, né? Para a geração que é pós-88, aí nessa geração... É 94, né? De 94 esse título. Eu acho que sempre reviver as lembranças de grandes ídolos ou personagens que se tornaram ídolos por um grande momento, eu acho que é importante, é bem legal. E o Juba viveu o seu momento Raudinei, só que de direita e não de canhota. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Queria que você falasse da importância de ter uma semana cheia de treinamento depois de algum tempo e projetasse, claro, o confronto contra o Grêmio. Neste momento é espelhado o início do segundo turno e do primeiro turno do Bahia com 4 pontos nas primeiras 3 partidas. O problema é que nós fizemos muito ponto depois, né? E não vai ser fácil você acompanhar a pontuação. Eu acho que é um momento para tentar recuperar todos. Eu acho que o Ademir não fica pronto até o jogo do Grêmio. Já o Rezende nós vamos tentar... analisar, ver se ele consegue, Nico ainda não fica pronto.
enfim, mas ao menos é o tempo para a gente descansar um dia e começar. Agora dá para corrigir algumas coisas e tentar, por exemplo, o Lúcio treinar um pouco mais numa função que ele consiga explicar um pouco mais com mais calma, porque não dá para você fazer um treinamento intenso porque se você treinar muito o cara não tem perna para entrar para o jogo, né? Então, eu acho que passa por uma semana muito mais até de explicação por vídeo, de correções e de ganhar energia. Eu acho que essa é a semana para a gente recuperar aí a energia, porque o grupo é praticamente esse, nós não vamos ter, acho que retornos, assim, é muito pouco provável que a gente tenha retorno, nós vamos ainda ter que ver o caso do Everton, né? Como foi fazer acho que exame agora, né? Ou vai amanhã, não sei, acho que saiu já, né, para fazer, né? Ele estava vendo tudo meio dobrado, mas eu disse, mas se você ver dobrado e fazer o gol, tá bom, né? Pode continuar assim, ver, né? E analisar cada um, tentar recuperar, treinar melhor o time, recuperar, essa semana vai ser importante. Aliás, são 2, né? São 2 semanas que a gente tem, e o Grêmio numa crescente, né? O Grêmio jogou bem ontem, eu pude assistir o jogo contra o Cuiabá, vem vencendo mais jogos, saindo e alternando até times, né? Porque tem o Grêmio pega, o Fluminense, Grêmio e Fluminense na Libertadores, Tem o Fluminense já, eu acho que é terça o jogo. E aí no sábado nos enfrenta em Caxias, né? Então, não, no estádio do Juventude. Tentar recuperar e preparar o time para esse Grêmio, 3 zagueiros, linha de 4, joga alternando, né? Às vezes, dessa maneira, vamos tentar entender como vai funcionar, mas é um jogo importante para a gente no fim de semana. Ceni, boa noite, parabéns pelo triunfo. Falando sobre equilíbrio, né? A equipe já tem 2 jogos sem sofrer gol, com uma solidez um pouco defensiva mais forte, e hoje finalizou, salvo engano, 7 vezes. Uhum. Você ainda acredita que, baseado nesses dados, faltam achar esse equilíbrio para que a equipe finalize mais? Eu acho que é sempre bom quando você faz um jogo com 20 finalizações, né? Eu acho que é ruim quando você finaliza pouco e teu adversário finaliza demais, quando há um desequilíbrio nesse sentido. Eu acho que o jogo foi muito truncado, muito amarrado. Eu acho que a gente sentiu um pouquinho, pela sequência, no segundo tempo, um pouco o cansaço. E nós, com a vantagem, nós não conseguimos fazer esse contra-ataque, encaixar esse contra-ataque. Começamos a perder muita bola na frente. No primeiro passe, a gente recuperava bem coletivamente, bem posicionado. E quando ia já dar o primeiro passe, muitas vezes a gente errava um erro individual, um erro técnico, um erro de passe. E isso já propiciava o adversário a vir em cima. Então, assim, nós não conseguimos sair tanto no segundo tempo. Mas, como conjunto, como linhas defendendo, eu acho que o time foi bem nesse sentido. Claro, gostaria eu de fazer todos os jogos aí finalizando 20 vezes, a probabilidade de fazer gols é maior, mas você vê como é que é, né? Tem jogo que a gente finaliza 20 para fazer 1. Hoje nós finalizamos, quantas? 7, você falou? 7 vezes. E fizemos 2 gols no dia de hoje. Mas, assim, claro que me preocupa, por exemplo, quando você tira um centroavante, você tem um jogador, o Oscar, por exemplo, ele tinha essa presença de área, altura, né? Hoje, seja com o Ratão pelo centro, seja com o Lúcio pelo centro, é outra característica, né? Não é um jogador que tem referência de altura. A gente pede um pouco essa bola longa para fazer, né? Quando é bem apertado. Vamos tentar nessa semana começar a ajustar um pouco melhor a equipe para ter alguma alternativa nos momentos que a gente não tem uma referência para segurar a bola na frente. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Na quarta-feira eu falava com você sobre a questão dos extremos do Botafogo, que atacam espaço, buscam a profundidade. Sim. A gente falou sobre o Luciano, mas o Botafogo, em algum momento do jogo, ele ficou com um jogador a menos, o que fez com que o Botafogo precisasse construir de forma reativa no contra-ataque, que é muito mais semelhante ao estilo de jogo do Vitória. O Vitória é um time que constrói de trás para poder acelerar no contra-ataque também. Se comemora muito quando se tem semana livre para treinar, para poder preparar, para descanso também, mas esses embates curtos, com diferentes facetas, diferentes formatações, o quanto isso potencializa a preparação da sua equipe para estar sempre no mais alto nível, para independente das nuances que o jogo trazer para você? Veja bem, eu acho até que a gente até pela por exemplo, você tem volante, o Caio é um volante construtor que marca relativamente pouco perto de outros volantes no Brasil e que constrói muito com relação à maioria. Mas você não tem como mudar muito a característica. Nesse momento não há, mesmo com a semana vazia, você não tem uma opção de dizer, não, eu quero ser defensivo, eu quero colocar Rezende e Nico de volante na frente. Você não tem esse jogador. Então você tem que treinar diante daquilo que você, as peças que você tem. Qualquer um que eu colocar ali, você pode escolher o Iago, Depena, que já jogou nessa função, e o Caio. E a característica deles é jogar, né? Na do Jean Lucas,
nós praticamente nem temos um substituto direto para o Jean Lucas, né? Depena ou Everton Ribeiro. Qual é a característica dos dois? É jogo. Então nós temos que treinar dentro das características que nós temos. Não adianta a gente querer muito falar, não, mas vamos trocar o sistema. Gente, se os volantes todos jogam, os que tem, você não tem como, você tem como tentar ajustar em matéria coletiva a aproximação das linhas e tentar se defender daquela maneira. Mas você não pode trocar radicalmente, né? A não ser que você, por exemplo, hoje poderia ter enfiado um terceiro zagueiro na área pelas bolas, mas a gente não está mais acostumado tanto a jogar com esse terceiro zagueiro. E as linhas, os laterais, para mim, os dois laterais hoje fizeram uma grande partida. Tanto o Arias quanto o Juba. O Juba vai ganhar um destaque até maior por vocês, pelo gol, que é natural quando se faz o gol. Mas o Arias, para mim, foi o melhor jogador em campo nosso hoje. E olha que ele voltou da Copa América um degrau abaixo do que ele foi. Que ele estava no momento, ele chegou aqui, demorou, cresceu e estava no melhor momento. Quando voltou da Copa América, não jogou tão bem e hoje, novamente, faz uma grande partida. E pelo controle que esses caras dão de profundidade, na verdade, não se faz necessário um terceiro homem de centro. Agora, pela bola aérea, quando sai, antigamente saiu o Everaldo, por exemplo, ou o Tassiano, entrava o Oscar. O Oscar te dava uma sustentação defensiva nas bolas paradas, né? Hoje nós não temos. Porque aí você diz, não, mas o Caio vai sair, mas eu ponho o Rezende para fazer essa sustentação, né? Então, você, em tese, a maneira que nós temos para se defender é estar com a bola. Quando você perde a posse, esse jogo não fica bom pra gente. Mas então vamos... Não vamos. Não tem. Os que nós temos, tem, mas estão lesionados. Então nós não temos como alterar a maneira... Nós temos que ter a bola. Essa é a resolução que a gente chega, afinal, porque nós não temos não temos jogadores altos para entrar, não temos volantes de marcação hoje disponíveis para entrar. Ou tem a bola, ou você sofre. Nesse momento não há outra opção. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Só a título de comparação nesse tema aqui ainda do modelo de jogo e essa questão do calendário. O Bahia hoje fez seu 17º jogo em 57 dias. E agora, seguindo dessa programação, pode fazer no máximo 22 com relação à Copa do Brasil em 117 dias. E aí você tem uma largura para trabalhar muito maior. Mas ainda nessa questão do modelo de jogo, você enxerga que com retornos, né, com essa questão do Nico, do Rezende e do que tem ainda a voltada do DM, ainda pensa, né, nessas inserções de variações do time? Quando você tiver peças defensivas, você pode preparar um modelo de jogo para que quando o jogo encare da maneira como ele aconteceu, você possa fazer uma alteração que deixe teu time um pouco mais sustentado defensivamente. Mas enquanto você não tem a disponibilidade das peças, não adianta aqui a gente sonhar, achar, não, vamos botar a bunda lá atrás, ficar... Não, você tem que defender pelo sistema. Você tem que se defender através do sistema. O Lúcio vai defender tão bem pelo lado? Principalmente porque chegou agora, não vai. O Ratão é um cara que vai... Não vai. O Everaldo faz sacrifício. O próprio Ademir, quando está em condições. Biel. Gente, nós estamos falando todo de jogador ofensivo. Talvez, lógico, a gente não conta perder... O Nico a gente já sabia que ia voltar só em... Agora, agosto, por aí, a gente estava imaginando, agosto, setembro. Mas é uma pena perder o Rezende, que é um jogador que te dá a bola aérea, dá a chance de você botar um jogador de mais velocidade na frente e manter sustentação defensiva. Mas enquanto não tem, agora, depois tendo esses jogadores, nós podemos em determinado momento do jogo, ou num determinado jogo, escolher ter esse tipo de jogador e fazer um jogo um pouquinho diferente do que a gente faz hoje. Sobre o espaçamento das datas? O espaçamento das datas é o seguinte, esse é o nosso time, tá? Não pense que o espaçamento... Eu acho que vai ajudar muito para que esses jogadores consigam revitalizar a energia nesse tempo, né? E a gente treinar algumas coisas de posicionamento coletivo. Mas o time é o mesmo, são esses caras que estão aqui que vão tocar o barco provavelmente até o fim do campeonato, dentro da característica que eles têm. Acho difícil o retorno do Rezende, acho difícil o retorno do Ademir para esse jogo, só daqui talvez 2 semanas, pode ser que nós tenhamos esses jogadores, o Ademir talvez até mais, o retorno de Gilberto, enfim, de todos que estão lesionados. Então, assim, hoje as escolhas não são tão grandes, principalmente na variação de estilo de jogo, né? Não é tão grande, mas nós temos que recuperar, trabalhar, treinar. Eu acho bom ter uma semana vazia. Depois a gente tem, acho que é Botafogo, né? E aí já vem Copa do Brasil, se eu não me engano, no meio, né? Vai ter o sorteio, Copa do Brasil, aí tem 3 jogos consecutivos. Se a gente tiver mais opções, como uma volta de um Rezende, o Ademir mudar... Hoje o jogo era a cara do Ademir. Se o Ademir está no jogo hoje, pelo lado direito, com o Esteves já com cartão amarelo, era o jogo, é o tipo de jogo que encaixa bem com o Ademir, mas hoje nós não tínhamos esse jogador. Aliás,
O Ratão entrou muito bem naquela função. Acho que é o responsável direto a interceptação, se eu não me engano, do Iago. Não é do Iago aquela. Mas o Ratão faz uma jogada individual com bola para trás. Eu acho que era o jogador com mais característica. Não tem a velocidade do Ademir, mas tem muita força física, porque ele ganha, né, quando ele dá meia-lua, ele ganha praticamente o confronto no físico, no corpo. Rogério, boa noite. Bom, Queria voltar um pouco ao primeiro gol, porque normalmente as pessoas que não assistem os jogos veem apenas ali os 5 segundos finais, sim, né? Mas é uma jogada bem construída, né? E a questão é que muitas vezes o Bahia é rotulado, entre aspas, do time dessa associação curta de tabelas, porque quem vê os 5 segundos finais vê isso. E tem essa questão realmente do jogo, se a gente voltar a fita um pouco mais, de um time que faz uma inversão, que a bola chega no Tassiano para abrir espaço e essa tabela, esses segundos finais acontecerem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se taxa o Bahia, e não é negativo, de um time o meio-campo que funciona, que tabela, que pouco finaliza, mas voltando à fita, tem algo a mais. Você acredita que o time é taxado apenas, é rotulado apenas como o time do meio-campo? Eu acho até que o Bahia é bem elogiado nas redes de TV. Eu acho que o Bahia, de maneira geral, eu vejo aqui críticas quando perde, o que também encaro como natural, elogios quando ganha, mas na mídia nacional como um todo, eu vejo o Bahia mais elogiado até numa média do que aqui, que eu acho que, juro, é completamente normal, porque aqui tem gente que trabalha, é torcedor, e eu entendo também como funciona, como se monetiza. As críticas fazem parte para você também criar embates. E muitas vezes também são merecidas por nós. Deixa eu explicar. Nós temos 4 jogadores no campo que, se eu começar a acelerar esse jogo e fazer um jogo de transição, nós vamos sair perdendo contra qualquer equipe. Para que a gente tenha esses 4 caras no meio campo, mas você pode não ter. Posso não ter, mas eu prefiro tê-los porque eu acho que eles são jogadores diferentes. Você tem que ser um pouco mais cadenciado. Você tem que construir, como a jogada do gol começa numa construção a 3, com área de um lado, com o Tassiano dando amplitude do outro, uma boa distribuição interna de passes, uma virada, 1-2 novamente no Everton, só que ele não dá a bola e acaba girando, e tem um pouquinho de sorte também, porque desvia a bola, não lembro em quem foi, mas desviou e dá o gol. Mas é uma jogada bastante trabalhada pela gente, bastante padronizada pela gente, esse tipo de construção. Quando ela encaixa bem e você consegue inverter o lado, trazer para dentro, ter cada um ocupando o espaço de campo correto, tende a dar boas jogadas. Agora, se a gente acelerar mais o jogo, esses 4 caras não vão aguentar tanto tempo dentro do campo. E a alma desse time, ele é formado em volta desses 4 jogadores. Então, assim, cada vez, se pega o Botafogo, querer acelerar contra o Botafogo, loucura, vai perder. Quer acelerar contra o Palmeiras? Loucura. Contra o Flamengo, talvez dê para acelerar um pouco mais, porque é um time mais parecido com a gente, toque de bola, né? Mas o próprio São Paulo, apesar que tem Lucas agora, Ferreirinha jogando, que aceleram muito o jogo. Mas para ter mais minutos de Caio, Everton, Jean e Cauli, se a gente fizer muita aceleração, não vai. Então nós temos que construir. E, repito, não vou entrar aqui, pelo amor de Deus, senão os caras brigam e falam que a gente está... Mas nós precisamos de bons gramados para fazer isso, para executar essa função. Senão os erros aumentam. A gente faz escolhas erradas, joga uma... E hoje nós cometemos alguns erros. Por exemplo, quem saltava para marcar o Gabriel Xavier, era o 8 deles. Saltava para marcar o Xavier. Nós muitas vezes não viemos atrás para fazer o terceiro homem atrás, para ter essa toca. Então, assim, principalmente quando saiu o Everton, o Tassiano, ele ficou com essa função de baixar, mas o Tassiano está muito acostumado a jogar. E ele vai à frente e fica vazio o meio-campo. E aí a gente começa a perder o controle do jogo. O Depena entra para tentar sustentar mais ou menos o que o Everton fez. E melhora um pouco. Mas mesmo assim a gente acaba errando mais do que de costume. Mas para esses jogadores jogarem juntos, se faz necessário desacelerar um pouco o jogo na hora de construir. Tirou um exemplo. Everaldo pega uma bola de contra-ataque, dá o passe para trás. A torcida toda vai. Pressionado pela vaia da torcida, o Everaldo arrisca uma bola no Cauli. 1 contra 3. Você lembra? Isso é em virtude do que o torcedor quer o jogo para frente todo o tempo. Nós não aguentamos. Fisicamente, a maioria dos times são mais fortes do que a gente. Então, nós temos que ter a calma. E eu compreendo também o torcedor que quer ver o time lá na frente toda hora. Mas se começar esse troca-troca de ações, não vai funcionar bem com a gente. Rogério. Você estava ausente há muito tempo. O que aconteceu, cara? Foi a última só. Foi só a última. Diga por quê. O que é, rapaz? Diga por quê. Tá. É por causa dele. Tá, pronto.
Eu já ia começar um motim, né? Eu não tô sabendo isso aí. Eu ia começar um motim. Ele mora longe e foi embora. Eu ia começar um motim. Eu ia dizer assim, ó, eu cheguei a dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando o Rogério chegar, não tem ninguém na sala. Não, mas Porque ele vai dizer, pô, Chico, pensando já foi. você só me avisa que eu não venho e tá tudo certo. Mas assim, você é gaiato, né? Eu não ia nem falar disso. Brincadeiras à parte. Rogério, você falou já do jogo, do esquema. Até que ponto a ausência de muitos jogadores, os resultados negativos, lhe pressionaram a reconstruir não só a capacidade de pensar e executar desse time, que por vezes falhou mesmo, né? Como você acabou de dizer, o time ele é montado para construção, para troca de passes, para se defender com a bola no pé. Mas não pode, por vezes, não é o tempo todo. Às vezes há uma fuga, principalmente no lado esquerdo. Há uma fuga do Jean, do Juba, e essa bola é negada. Isso também não cansa o cara que passa e não recebe, e depois tem que correr para cobrir a bola que é lançada às suas costas. O Juba sempre acaba sendo sacrificado nisso. Ele passa, não recebe, tem que voltar para cobrir, né? Então, às vezes, não é o tempo todo, essa bola não pode ser um pouco mais vertical, um pouco no pé de quem pode fazer esse passe, como o Juba, por vezes, fez hoje. Várias vezes essa bola no ponto futuro, que deu certo. Isso não pode também acontecer. Até que ponto a falta dessas peças, da pressão de resultados, da sequência ruim, atrapalhou até para a confiança desse quarteto reagir melhor aos jogos? Eu acho que, assim, o Juba, eu não vejo ele como sacrificado. Eu vejo que é um sistema que ele é beneficiado pelo que, na minha opinião, ele tem de melhor, tá? Hoje ele foi para a segunda linha, faz o gol, né? Jogando na função que todos imaginam. O Juba no esporte jogava como um ponta, aberto, né? O que ele tem de bom? Cruzamento. O que precisa? Referência. Nós jogamos praticamente com um 10 mais centralizado, né? Então eu acho que o Juba ele não vai render tão bem. Naquele momento ele vai para a linha de frente, porque o Juba tem uma recomposição boa, sabe mais ou menos o fechamento, dobrar com o Iago ali aquela parte lateral. Hoje, por exemplo, se você tem condições de ter Ademir, Biel e Ratão, você põe na frente, pô, legal, nós vamos ter o jogo mais verticalizado, mas nós não tínhamos hoje essa velocidade, não é? Mesmo o Lúcio, ele não é um velocista, o Lúcio. O Lúcio é um cara de atacar espaço, quando vem com bola conduzida, o gol dele, o passe do Everton mostra o que ele tem de melhor, potencializa o que ele tem de melhor. Ataque ao espaço, espaços curtos, as costas do zagueiro. Mas não é um velocista para percorrer como o Ademir é de longa distância, tá? Então, assim, quando você não tem peça, você começa quando tem ausência de jogadores por lesão, o Biel estava com muita dor nas costas, cara. O Biel veio para o jogo porque ele foi remédio e tudo e para estar presente no jogo. Mas o Oscar, o que ele tinha de bom, né? Esse ataque ao espaço curto. Infelizmente, nós perdemos esse jogador. Então, assim, a ausência de peças, às vezes você quer fazer, e eu entendo também que muitas vezes você precisa dar velocidade, mas nós não temos. E aí você tem garotos na base que pode fazer isso. Você pega o Thiago, que hoje estava no banco, o Juan Pablo, que foi cortado, pode. Mas é muito difícil você lançar um garoto em detrimento a um jogador que já está trabalhando mais tempo com a gente. Então, assim, por isso que nós também temos que treinar, porque eles podem entrar, fazer uma grande jogada, um grande jogo, mas eles ainda precisam se adaptar ao sistema de jogo. E, assim, sobre pressão, sobre resultado, cara, eu digo para você, a gente trabalha praticamente do mesmo jeito todos os jogos. Às vezes dá mais certo, às vezes o campo atrapalha, às vezes você pega um gramado sintético como foi contra o Botafogo e a gente joga bem porque flui, né? Essa troca de passes acaba fluindo. Mas não tenho, assim, para mim eu trabalho da mesma maneira, todo dia, todo jogo, tento fazer com que eles façam da mesma maneira. Claro, quando está apertado, principalmente desse lado aqui, não do lado que foi o segundo gol, do lado do primeiro gol, onde ali está bem ruim de trabalhar com os pés, a gente tenta encurtar um pouco o jogo, diminuir o número de passes para tentar essa bola mais longa, porque, infelizmente, desse lado onde bate sombra aqui, não melhora. Não sei como é que faz para melhorar. E nem digo que é culpa dele que eles não querem melhorar no estádio, mas não melhora. E aí você não consegue jogar. Eu só queria aproveitar que hoje é Dia dos Pais, né? Desejar um feliz Dia dos Pais para todos que estiveram aqui. Essa sensação de o pai trazer o filho, eu sei, por exemplo, teu pai trouxe você quando garoto, teu pai trabalha, né, no mesmo veículo de comunicação que... O presente que esses caras hoje deram para os pais, né, a 100%, ou deveria ser 100% da torcida, né, nossa aqui hoje no jogo, então esse presente. E eu queria mandar um beijo para o meu pai, que a gente só dá valor, né? A gente acaba não vendo na vida. Eu vejo uma vez por ano praticamente meu pai, sabe? Eu só queria dizer que eu te amo, pai, e que eu gostaria de gastar mais tempo da minha vida perto do senhor.
E eu acho que assim é um presente que todos os atletas dão para aqueles pais que trazem os filhos para se tornar Bahia, que fizeram se tornar Bahia. Eu acho que é um grande presente que leva hoje. Então, queria mandar um beijo pro meu pai e que se estenda a todos que estiveram aqui. Ok? Obrigado, gente.